Boa noite, meu nome é Douglas. Somos do primeiro período de Engenharia Mecânica. O tema inicial do nosso trabalho é mercado de carbono, no qual o desafio proposto seria elaborar um projeto que reduza a emissão de CO2 na atmosfera. Para a solução do desafio, desenvolvemos o projeto de uma locadora de carros elétricos. Nosso grupo é composto por mim, Douglas, Alex, Giovanni, Marcela e Vitor. Obrigado. Mercado de carbono é a negociação de crédito de carbono com o potencial de crescimento acelerado pelo mercado. A ideia é monetizar os países e empresas a conter o aquecimento global. Como funciona a nação ou companhias, que demonstram balanços positivos sobre a emissão e retirada de gases da atmosfera, com metas de redução, fica com o crédito de carbono para vender a quem precisa cumprir sua meta. A meta criada foi reduzir a emissão de gases e procurar uma forma de energia mais limpa, com o objetivo, o crédito de carbono e a diminuição da emissão de gases causadores do efeito estufa. Isso só pode ser alcançado com a diminuição do desmatamento, da poluição e do uso de combustíveis fósseis. A relação do nosso projeto com o mercado de carbono é que, como os carros elétricos não vão emitir poluentes na atmosfera, ele contribui para o crédito de carbono do país. A locação de veículos elétricos está aumentando cada vez mais, porque aqui no Brasil ainda não há muito incentivo, ou seja, os carros elétricos, além de ter um alto custo, é difícil achar lugares para recarregar esses carros. E a locação deles acaba sendo a melhor opção, pois com o baixo custo você consegue ter acesso a esse tipo de veículo e não precisa se preocupar com a recarga. Falando um pouco dos custos, atualmente, quando um consumidor ele vai locar um carro, ele tem muitas opções na hora de fechar um contrato. Seja no modo de pagamento, que ele pode pagar por dia, pode pagar por mês, e também qual carro ele pega. Ele pode pegar de um carro mais comum até um carro de luxo, se ele quiser. E uma das maiores vantagens na área de carros elétricos, que é a área do nosso projeto, é que os custos são inversamente proporcionais, que é um exemplo do Nissan Leaf que a gente pegou. O Nissan Leaf, ele é um carro elétrico e ele custa, em média, R$ 293 mil. E você pode alocar ele por R$ 520 por dia, com o seguro incluso lá. A comparação de projetos tem como base o tráfego sustentável, onde é um ônibus que emitiria menos gases poluentes e traria todo o pessoal para uma mesma empresa. Já o aluguel de carros seria um investimento mais caro, mas assim trazendo um benefício maior futuramente. O motor combustão ele é dividido em 4 tempos. O primeiro é quando ocorre a admissão, que é quando o pistão se desloca para baixo e tem a entrada da mistura ar-combustível. A segunda é quando ocorre a compressão, que é quando o pistão se desloca para cima comprimindo a mistura ar-combustível. A terceira é a combustão, que é quando há a explosão da mistura ar-combustível e o pistão se desloca para baixo. A quarta é o escape, que é quando o pistão se desloca para cima empurrando os gases para fora do motor. O motor elétrico ele é fundamentado nos princípios do eletromagnetismo, no qual os condutores situados num campo magnético, atravessados por uma corrente elétrica, sofrem a ação de uma força mecânica chamada torque. Os ganhos que foram analisados nesse projeto foram vistos com um olhar mais social e ambiental do que empresarial e industrial. Quando se fala de carros elétricos, tem alguns ganhos que já são nítidos, como, por exemplo, a redução na emissão de gases na atmosfera, principalmente o CO2 por questão da queima de combustível, a poluição sonora nas cidades por conta do barulho que os carros a combustão fazem e os carros elétricos não produzem, a diminuição nas ilhas de calor nos grandes centros, a redução da poluição em si, a redução no consumo de combustíveis fósseis ou não consumo de combustíveis fósseis, e uma questão econômica também, porque quanto menos emissão de gases a gente tiver na atmosfera, mais créditos de carbono o país tem para utilizar, e isso ajudaria muito na economia.